Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre vendas e estratégias de negócio utilizando as mídias sociais como parceiras. Vamos falar também sobre recria e engorda, uma modalidade de manejo que está dando resultados positivos. O Agora Agro já está no ar. E agora nós vamos falar sobre vendas e estratégia de negócio utilizando as mídias sociais como parceiras. Confira. Eu vou conversar agora com a Verusca Rodrigues. A Verusca é engenheira elétrica com especialização em telecomunicações, MBA em gestão estratégico. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar mais uma vez sobre o agro digital, ou o digital no agro. E o digital no agro, nós vamos falar como as novas tecnologias podem impulsionar o mercado agropecuário. Verusca Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante, que é assim, a grosso modo, para quem está nos assistindo, é a internet dentro da fazenda. Tudo bem com você? Tudo jóia, Toninho. Obrigada por receber novamente. É um prazer estar por aqui e compartilhar com vocês as novidades do mercado. Eu que agradeço, Verusca, a sua presença. Eu conversei com o Renato Bueno, que é o diretor de desenvolvimento de novos negócios da Nokia. E a Nokia faz parte do Conectar Agro, que é uma associação que congrega aí 8 grandes multinacionais, e esse pessoal está entrando aí para valer e tentando fazer a internet chegar nas propriedades rurais para melhorar os negócios no campo. E o seu trabalho, ô Verusca, o seu trabalho também é transformação do digital no agro, ou seja, como essas novas tecnologias elas podem impulsionar o mercado. É isso aí mesmo? É isso mesmo, Toninho. Na verdade, eu pego o que o Renato tem de tecnologia, né? E simplifico para o dia a dia, para o pequeno, para o médio agricultor, né? O grande, ele já tem um time de tecnologia, Sim. Ele já tem uma equipe por trás super grande para apoiar. O pequeno e o médio, ele acha que aquilo é impossível para ele, né? E não é. Está cada dia mais viável, está cada dia mais barato a tecnologia. Essa entrada da Nokia é perfeita dentro do mercado, porque vai impulsionar e vai nos ajudar bastante a trazer essas novas tecnologias para o campo, né? Hoje o grande problema no campo é a conectividade. Às vezes você tem os sensores, mas eles ficam em modo offline, né? Ou seja, ele não consegue passar para a internet as informações que ele tem. E aí a turma do Renato fazendo isso vai ficar ótimo, porque aí a gente consegue de fato trazer essas novas, esses novos softwares, essas novas soluções e otimizar a produtividade no campo. Quer dizer, de maneira geral, traduzindo isso aí, eu tenho um mega de um carro, mas o posto de gasolina está muito longe. Exatamente, exatamente. Verusca, se eu fosse um produtor rural, um médio produtor, e eu ligasse para você e falasse assim, Verusca, eu estou precisando da sua ajuda aqui na minha propriedade rural, eu tenho muita coisa boa, eu produzo bem aqui e eu preciso vender isso aqui. O que você ia fazer por mim? Primeira coisa é conhecer os seus dados, conhecer o que você tem, porque a fazenda, os agricultores têm muita informação, mas elas estão espalhadas, né? Seja dos grãos, do tempo, da produtividade dele, juntar tudo isso em um grande banco de dados, que é o Big Data hoje, que está todo mundo falando, né? E em cima disso, a gente começa a olhar o comportamento. Então, o comportamento da última safra, quando ele fez determinada ação, foi de uma forma.
ele conseguiu vender de um outro jeito. E aí você começa a ter informações. Ele já tem todas essas informações. A gente só vai consolidar isso e começar a olhar com um olhar de negócio, né? Onde você consegue falar o seguinte, você consegue até preparar o mercado. Você fala assim, opa, o mercado está reagindo desse jeito, eu consigo ir nessa linha e já me antecipar. Ou não vou plantar dessa forma, vou plantar mais, vou plantar menos. Você consegue, com essa base de dados, ter uma estratégia, né? Montar uma estratégia e saber o que você vai fazer no passo a passo. Isso é mais importante, é ter informação. Informação ele tem, ele só precisa colocar de uma forma estruturada. Quer dizer, ele sabe que ele vai sair da cidade A, vai para a cidade B, mas não sabe que estrada que ele vai tomar. Às vezes ele pega uma estrada que dá uma volta muito grande. E o seu trabalho é nada mais, nada menos do que juntar tudo isso e falar para ele, olha, o melhor caminho é esse, não vai por aqui porque tem um problema ali, aqui tem outro. Então, nós vamos organizar a sua vida. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu costumo brincar, né, que em vez de coçar a orelha assim, ele passa a fazer direitinho, de uma forma mais otimizada, né? É ir mais rápido, chegar no caminho de uma forma mais rápida e mais econômica, né? Para você ter uma ideia, Toninho, nós estamos homologando um software agora de scanner de arroz. A pessoa pega um punhado de arroz, né, põe nesse scanner e ele consegue ter em segundos lá, dependendo da forma da análise, em até 2 minutos, como que está esse grão, como é que ele foi colhido, se ele está quebrado, se tem muita, como é que fala? Impureza. Impureza. Umidade, qual é o densidade. Grau, umidade, absolutamente tudo aparece nesse scanner. Tá? É um scanner mesmo, né? E isso vai dar um aumento de produtividade, chega a dar aumento, já tem casos reais, tá? Porque a gente está trazendo isso para o Brasil, de 10% a 20% na produtividade desse agricultor. Nossa, 10% a 20%, pelo amor de Deus, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Bom, então veja, e esse scanner, ele serve só para arroz ou serve para milho, para soja, para outras culturas? Hoje para arroz, tá? O que a gente está trazendo para o Brasil é arroz. Ele já tem para soja, para feijão, mas ele não está ainda homologado nos padrões brasileiros para a gente poder trazer, porque tem tudo isso também, né? Não adianta simplesmente você pegar algo de fora e colocar aqui no Brasil e funcionar. Você tem que olhar quais são as normas no Brasil, o que o Brasil pede de regulamentação mínima, e aí fazer toda essa parametrização e aí sim colocar ele para rodar e colocar ele em produção. Ô Verusca, essa área sua, essa transformação digital, principalmente no agronegócio, apesar do agro, vamos dizer assim, de maneira geral, está bem evoluída, principalmente a área de suínos, de aves, soja, milho, a lavoura está bem evoluída, a pecuária de corte, bovinos de corte, leite, tecnicamente estão evoluídos, mas precisa melhorar muito a cabeça do produtor. Você, que é uma especialista nessa área, você teria ferramentas para esse produtor, para esse agricultor? Você tem essas ferramentas? Sempre tem espaço para melhorar, né? Sempre tem formas novas para melhorar. Hoje, por exemplo, o agricultor consegue monitorar a lavoura dele, o rebanho dele através de um mobile, né? De um telefone. Isso é sensacional, né? Ele está, por exemplo, em férias e pode acompanhar em tempo real o peso, a qualidade da água, da ração, como é que está o andamento da produção dele. Isso é importante. E se ele vende, né, para uma cooperativa, se ele tem aí uma grande indústria por trás, quanto que está aquele lote, por quanto que ele conseguiu o custo. Ele tem isso em real time, isso é muito importante, né? Então sempre dá para melhorar. Então essa parte na aplicação, né, eu falo que na mobilidade é muito importante. Bom, eu conversei com Verusca Rodrigues. A Verusca, ela é especialista em telecomunicações. E você que está nos acompanhando, se quiser ter uma ideia, bater um papo com a Verusca sobre a internet, o que ela pode fazer aí na sua propriedade rural,
Pega o telefone e liga para ela. O telefone dela é o 11 98243 7410. Bate um papo com ela e pergunta. Eu tenho certeza absoluta que muita coisa vai resolver aí na sua propriedade. Não se esqueça que a sua propriedade é uma mega empresa e ela tem que dar lucro. Se ela não está dando, alguma coisa está errado. Verusca, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quero, como sempre, já te falei isso, tê-la mais vezes aqui, ok? Esse tema é interessantíssimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Tchau. Tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre recria e engorda. Um tipo de manejo que está dando resultados excelentes para o pecuarista. É um minuto só, nós voltamos já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. E você vai acompanhar agora uma reportagem sobre recria e engorda. Confira. Eu vou conversar agora com o Renato Carrer. O Renato é o proprietário aqui da fazenda e o resultado que nós estamos vendo desses animais que estão lá no fundo é um resultado assim fantástico. Esses animais, como nós já falamos, chegaram aqui em agosto, eram bezerros desmamados. É claro que tem 3 animais ali desse grupo que não fazem parte, são animais que um pouco mais erados. Mas a maioria são os animais que chegaram aqui há 7 meses, chegaram com 7 meses de idade e hoje basicamente estão animais assim semi-acabados. São animais que estão quase prontos e que irão para o abate agora nos próximos meses, na seca. Setembro, outubro, provavelmente esses animais já estarão indo para o abate. Renato, esse resultado, esse trabalho que você está fazendo aqui na fazenda, é um trabalho excelente e que provavelmente aguarda um bom retorno financeiro. Esse trabalho é experimental. É o primeiro que eu estou fazendo e, pelo que nós estamos acompanhando, é um trabalho que pode trazer uma rentabilidade muito boa para a pecuária, que é um segmento da agropecuária que sempre deixou a desejar em termos de retorno financeiro, sempre um retorno pequeno. E como nós estamos vendo o ganho de peso que está sendo feito neste semi-confinamento, ou seja, tratando deles no coxo, mas em piquetes que eles ficam bastante à vontade e o pasto também contribui. Então o ganho de peso, a saúde do animal tem nos dado uma perspectiva muito positiva em termos de investir nesse modelo de manejo com os bezerros. E o senhor está obtendo, nesse período todo, quando eles entraram aqui em agosto, que vieram, animais desmamados ainda, até agora, nós estamos basicamente aí no final de março, na segunda quinzena de março, esses animais tiveram um ganho médio de quanto? Um ganho diário de quanto? Entre seca e água? Olha, entre seca e água, até o momento, a média de ganho de peso foi de em torno de 750 gramas por dia. Mas é um resultado bom esse aí. Sim, é um resultado muito bom, porque a hora que eles chegarem no momento de sair desse processo e entrar no confinamento, que é o final
o acabamento nos 90 dias, essa média vai subir e vai dar, com certeza, um aumento de peso por volta de 1,2 kg por dia. E no final, pelo que nós já projetamos, vai dar um ganho médio do período que eles vão ficar, de agosto até, vamos dizer assim, em torno de 20, 21 meses, eles vão ter aí por volta um ganho de peso por volta de 950 gramas a 1 quilo. Bom, isso significa dizer que esses animais irão para o abate por volta aí de 19 a 20 meses, com aproximadamente 20 e 21 arrobas. Sim, é o que nós estamos prevendo. Que seja no mínimo 19, no máximo 21. Então nós vamos ter, com esse peso, nós estamos valorizando a carcaça que foi investido no bezerro. Agora, nesse trabalho todo, basicamente 12 meses que esses animais, ou um pouquinho mais, que esses animais vão ficar aqui na sua fazenda, qual é a previsão, vamos dizer assim, para entender, o que vai sobrar no frigir dos ovos? O que o senhor vai embolsar nisso aí? Quantos por cento esses animais o senhor está pretendendo colocar no bolso depois de retirado tudo? Preço do bezerro, enfim, medicamento, custo, enfim, todo o processo. Olha, pelas nossas projeções, os cálculos que nós estamos fazendo a respeito da manutenção e também do investimento que foi feito no bezerro, a arroba deverá estar nos custando R$ 250 de custo em setembro, por aí. Englobando todo? Todo. E evidentemente que vai depender do preço de comercialização na época, a margem que nós vamos ter. Porque o que nós já previsionamos de custo, ele está bem próximo da realidade. Se vendermos a R$ 300 a arroba, nós vamos ter por volta aí de 20% de lucratividade. Então, resumindo essa conversa nossa, é uma pecuária lucrativa do jeito que está sendo feita aqui? Até hoje não vi nenhum modelo de exploração pecuária que trouxesse um rendimento desse. Normalmente o retorno da pecuária é muito pequeno. Ele é muito mais em termos de segurança do que lucratividade. Bom, e para resumir isso aqui tudo, significa dizer o seguinte, que nos últimos 3 meses da permanência desses animais aqui na fazenda, eles irão para confinamento. Só que esse confinamento não é o confinamento tradicional, é o confinamento, vamos dizer, feito a pasto. A área de confinamento vai ser um piquete para eles, onde eles ficarão à vontade, eles ficarão assim tranquilos, estão sendo confinados e o objetivo é abater esses animais com aproximadamente 20 e 21 arrobas. Luiz Antônio Monteiro, dá uma visão geral de como é esse processo desde quando começou e até agora e também um pouco da viabilidade econômica desse projeto. A ideia toda é o seguinte, nós pegamos um bezerro desmamado ali pelo meio de maio e junho, que é a época de desmama nossa aqui no Brasil Central. Esse bezerro desmamado pesa alguma coisa entre 170 e 180 quilos de peso vivo. Nós, então, tratamos desse bezerro na primeira seca para fazer com que ele ganhe alguma coisa em torno de meio quilo, entre 400 e 600 gramas por dia, durante o período de seca. Depois, quando chegar período de chuva, a partir de dezembro, quando nós temos pasto de boa qualidade, até maio, talvez junho, dependendo da chuva, esse bezerro vai ser tratado para ganhar 1 quilo por dia. Bom, esse tratamento, tanto do período de seca quanto do período de chuva a pasto, ele vai consumir um produto, é um proteico energético. Esse produto é consumido em aproximadamente 0,5% do peso vivo. Então, um bezerro de 200 quilos vai consumir 1 quilo por dia. Então, isso vai, então, do início da seca até o início da próxima seca. O que acontece? Quando chegar no início da próxima seca, nós queremos que esse animal esteja apto a entrar num confinamento a pasto.
Esse confinamento a pasto vai durar por volta de 90 a 100 dias e esse animal permanece no pasto, consumindo agora entre 2 e 2,2% do peso vivo em ração, ou seja, ele está no pasto, mas ele não depende do pasto, ele usa o pasto como Um bem-estar animal. um bem-estar. Ele vai deitar no capim, ele vai ficar na sombra da árvore, ele vai formar os grupos de animais que têm afinidade. Dele, né? E então a ideia agora é que ele ganhe 1,5 kg por dia durante esse período de confinamento. Bem, e qual será a conclusão disso? Nós vamos sair de um bezerro entre 170 e 180 quilos no início da seca, vamos chegar num animal no final do período de chuva, ali por volta de junho mais ou menos. Ele tem que estar com alguma coisa em torno de 350 até 380 quilos. Depois disso, ele é confinado no pasto e nós vamos levar até o abate e ele vai terminar então com aproximadamente 21, 22 meses de idade, pesando alguma coisa entre 19 e 21 arrobas. Nós temos alguns casos que passam das 21. São animais com genética um pouco melhor. Mas a ideia é chegar nesse animal próximo de 21 arrobas no final da seca, lá pelo meio de setembro, início de outubro. E o mais importante, quanto custa essa brincadeira toda? Se você colocar preço no bezerro, o custo do tratamento, o custo do pasto, o custo da mão de obra, custo da comida que nós fornecemos para ele durante todo esse período, a arroba no momento do abate vai estar custando por volta de R$250 a preço de hoje, que possivelmente, se nós tivermos um preço de milho, torta de algodão, caroço de algodão um pouco menor agora a partir de junho, julho, quando entra a nossa safrinha, se esses preços baixarem um pouquinho, então o custo da arroba vai ficar abaixo dos R$250. Bom, mas resumindo tudo isso, toda essa explicação, significa dizer o seguinte, que esse processo, a gente comprar um animal mais jovem, por volta de 7, 8 meses de idade, nós vamos ficar com ele aí por volta de 1 ano, 14 meses na propriedade. Essa, vamos dizer, a grosso modo, é a sacada da pecuária. Essa, sem dúvida nenhuma, é a sacada da pecuária. Então, ele entra em maio, junho e vai sair em setembro do ano seguinte. E provavelmente um animal que vai para exportação. É um animal jovem, pesado e provavelmente, se for um animal com genética superior, então aí o resultado é excelente e aí vale a pena engordar boi. A qualidade da carne desse animal é excepcional. Um animal que vai para o abate antes dos 2 anos de idade, terminado com um ganho de peso de 1,5 kg por dia, é uma carcaça excepcional. É isso que o mercado está buscando. Exatamente isso que nós precisamos fazer. Os nossos compradores lá fora querem essa carne. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Todo aquele que se propõe a comprar alguém sempre estará disposto a se vender também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa. Tchau.